Eu sou Oswaldo Pires. E eu, Anderson Oliveira. Eu sou Gabriel Sani. E hoje nós estamos no nosso segundo episódio do Soap Juriscast. E hoje nós vamos tratar de Lei 14.133 um pouco mais aprofundada. Vamos tratar sobre alguns pontos, principalmente sobre fontes do direito. A gente vai falar um pouco mais aprofundado sobre direito administrativo. Vem com a gente. E aí eu queria que Anderson Oliveira pudesse fazer uma falada aí, fala um pouco sobre esse momento aí do direito administrativo que tem direcionado aí pra gente. Primeiro, eu acho importante que a gente passe a agradecer pela grande audiência que nós tivemos nesse primeiro podcast, no primeiro episódio. Foi realmente surpreendente. Agradeço a todos aí, os amigos, Oswaldo. Todos os nossos amigos, eu acho que impulsionaram bem nas redes e nos deram um gás assim, de autoestima para continuarmos essa empreitada, que é bastante difícil. Assim, nós abdicamos um pouco da nossa vida ao longo dessas gravações. Tem um curto de tempo, principalmente, mas acredito que estamos no caminho certo, somente pelos elogios que nós recebemos. Sim. As críticas sempre bem-vindas também. No futuro, esse é o segundo episódio, optamos por fazer um podcast, um episódio entre nós, mas a partir do próximo acredito que já teremos um grande convidado aqui. Olha o spoiler. Sem spoiler. Mas, do ponto de vista técnico, vamos trabalhar hoje sobre ato administrativo, lei 14.133, as definições, alguns outros princípios que não abordamos na aula anterior. Na aula não, né? No episódio anterior. A ideia de professor. Mas, enfim, vamos lá. Eu acho que Gabriel tem muito a contribuir também aí. Nosso retardatário. Vamos lá. Então, agradecer aos irmãos. Aqui somos irmãos. A felicidade de estar aqui gravando o segundo episódio. Começando um projeto, porque ainda está começando, mas um projeto que de tanta valia pra gente e, como Anderson já falou, repercutiu e a gente reverberou na vida do outro, na vida do colega, na vida do advogado, das pessoas que entraram em contato com a gente. E tô muito feliz. Dessa vez já comecei mais despojado. Prepare-se para meu short batedeira. Mas vamos lá, eu acho que tem muito assunto pra gente tratar. Anderson já tá tratando de spoiler aqui, mas vamos chegar com muitas novidades. É um projeto que tem muita gente aí abraçando. Verdade. E é interessante, né? Vocês trouxeram um ponto interessante. Nós tivemos a publicação na quarta-feira e na quinta-feira uma secretária de administração me ligou e falou assim: Oswaldo, ficou muito bom e me ajudou porque eu fui para uma audiência pública para falar sobre um assunto e aquilo que vocês trouxeram foi importante para que eu pudesse levar e falar um pouco lá. E para mim isso foi o que mais pesou, porque a nossa vontade é levar realmente conhecimento para os agentes públicos. Engraçado que esse projeto aqui eu acho que está sendo incentivado também, está nos incentivando também, porque a cada episódio a gente vai ter que fazer uma releitura, um estudo, um aprimoramento daquilo que a gente já conhece, já vive. E eu vou ser sincero com vocês, durante esses dias de episódio 1 para episódio 2, eu passei por algumas aflições, algumas agonias, tentando realmente estar ali me atualizando. E eu acho que vai ser muito importante para a gente, e o que a gente tem a contribuir aí é de grande valia também. Quem puder escutar, tá aqui o convite. Renovado o convite. Renovado o convite. Mas é isso. Vamos logo aprofundar nesse negócio, porque a gente precisa levar conhecimento para o nosso telespectador. E fonte do direito. É interessante porque a gente tem um costume de olhar a lei de forma substancial, somente a ponta do iceberg. E a gente não tem esse costume de tentar aprofundar um pouco mais para saber por quê. Por que ela existe, de onde ela veio, por que ela faz aquilo, por que aquele determinado artigo ele age daquela forma. E a gente precisa compreender um pouco mais lá de trás, né? E como o Gabriel falou, a gente tá precisando se aprofundar mais. E eu comecei a me aprofundar cada vez mais no direito administrativo e eu fiquei pensando, cara, como Eli Lopes Merelli já tratava tudo isso lá atrás de forma bem
bem ampla e a gente está começando a amadurecer no direito administrativo agora. Perfeito. Né? Anderson, como um administrativista de fato, né? É o nosso... Processualista. É o nosso defensor aqui, garantista. E aí é importante a gente começar a tratar sobre isso, né? Que nem toda fonte que a gente tem no direito é fonte para o direito administrativo, né? Apesar da gente se utilizar delas, né? Se a gente for tratar de forma teórica, a gente vai ter diversas fontes no direito. A gente vai ter a própria Constituição, a gente vai ter as leis, a gente vai ter os regulamentos, a gente vai ter doutrina, jurisprudência, costume. Só que a gente precisa compreender que nem todas elas é fundamento específico para a elaboração de uma lei e para uma decisão num ato administrativo lá na frente. Perfeito. Né? Eu queria até... Você falou, o último tópico que você falou, que é o costume, é um fato muito interessante para você perceber como isso acontece de maneira mais incisiva. A gente comentou no episódio passado sobre a transição da lei e essa mudança, uma lei burocrática para uma lei mais desburocratizada, uma lei mais densa para uma lei mais flexível. Isso acontece pelo reflexo do uso do costume. Vou te dar um exemplo muito simples. O professor Rafael Sérgio, lá do Reverbere, até um alô se estiver nos ouvindo, ele faz justamente esse ponto. A lei antes tinha como critério principal a concorrência. A concorrência era prioridade. E por conta do uso, do costume, de ser utilizado pelos municípios, pelos entes federados, a maior parte do pregão acontece, como o professor chama, do apregoamento do certame, do apregoamento do processo legislativo, então, do processo administrativo. E isso é muito interessante. Isso vem de uma fonte de costume, de uma utilização e uma mudança, até que uma mudança muito drástica, porque a concorrência é um processo muito mais travado, talvez muito mais burocrático, e o pregão, essa flexibilidade. Então, devido a um costume, há uma mudança na legislação, gerando essa normatividade diferente, Sim, né? De fato. E me parece também que existem algumas nuances no direito administrativo que precisam ser explicitadas e para essa questão da fonte é muito relevante. Porque o direito administrativo está muito atrelado ao princípio da legalidade. Muito atrelado ao princípio da legalidade. Então, assim, existe um espaço, digamos assim, mais restritos para você interpretar a lei e para se socorrer de outras fontes de direito. A jurisprudência, por exemplo, o que eu percebo no âmbito do direito administrativo, principalmente das licitações, é a pouca busca da jurisprudência. E isso advém também da dificuldade, Gabriel. Tem o nosso CPC, Código de Processo Civil, tem um artigo 926 e 927 ali que fala, que trata dos precedentes judiciais, etc., e fala que é necessário que os tribunais mantenham a jurisprudência íntegra e coerente. Como é que você vai manter uma coerência diante de um tribunal administrativo decidindo de uma forma e um tribunal judicial entendendo de outra? Perceba a dificuldade também do administrador nessa perspectiva. E principalmente para quem está lá na ponta, nos mais longínquos interiores aí, na Bahia. Imagine, eu, como administrador, vou aplicar o entendimento do Tribunal de Contas dos municípios, do Tribunal de Contas do Estado, que aqui a gente tem na Bahia a gente tem essa peculiaridade, o entendimento do Tribunal de Contas da União, ou o entendimento do Tribunal de Justiça, ou o entendimento do Tribunal Regional Federal. Para você entender a complexidade disso. 5 tribunais distintos, cada um com suas respectivas competências e eventualmente decidindo de forma diferente. Eu que estou lá na ponta vou utilizar como para interpretar uma norma. Então, assim, é muito difícil, principalmente que está lá na ponta, colher essas informações e aplicar na prática. Perfeito. De fato. E antes falando sobre o princípio da legalidade, veja só. Você já vai entrar nesse ponto que eu tenho muita coisa para falar Não, dele. mas eu vou falar de forma mais abrangente. Tá. Princípio da legalidade. Se a gente for para 14133, e a gente viu isso muito nas apresentações de cursos anteriores agora, antes de quando estava no período da transição, que a Lei 14133,
ela era um misturado de coisas. A gente tinha 10, 15, 20, o RDC, a gente tinha a 866, a gente tinha as decisões do TCU, e a gente vê tudo isso aqui dentro. A gente vê todas as fontes do direito, seja ela formais ou materiais, dentro da 14133. Até mesmo costume. Né? Até mesmo costume. Se a gente for aprofundar, a gente vai encontrar que costume direcionou a prática. Uhum. E, de fato, isso ocorre, né? As fontes existem exatamente para isso. Se vem acontecendo gradativamente, há um processo legislativo, que isso venha e altera a legislação. Só que quando a gente vai para o princípio da legalidade, e a gente olha para esse fim de que o princípio da legalidade, na teoria para a administração pública, se a gente for no sentido estrito, é que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei permite. Beleza. E a gente vai para 14133, cheio de lá, em caso de, se for utilizar, no regulamento. Se for utilizar, no regulamento. E se não tem esse regulamento? E aí eu trago essa dúvida. E se não tem esse regulamento? Quem vai decidir fazer? Vai ser o agente público lá na ponta? O cara que, no fim das contas, o órgão de controle vai falar assim, você agiu errado. Eu falei, como eu agi errado? Porque a lei falava que era o regulamento. Uhum. É por regulamento. SRP tem que ter regulamento. Aí o município não regulamenta e também não direciona a utilização do regulamento federal. Aí o agente público vai decidir como isso vai ser feito. Está agindo conforme a lei ou está agindo conforme não existe o regulamento? Então a gente precisa realmente partir para o princípio da legalidade e olhar ele mais a fundo, porque ele precisa ser regulamentado, a 14133 precisa ser regulamentado no âmbito do municipal para que realmente haja a praticidade na execução e a segurança jurídica no agente público. Com relação a esse ponto, a gente vai entrar já no princípio. Bora lá. Vamos lá. A gente vai parar aqui, não. Bora Com seguir. relação a esse ponto, eu tenho talvez uma ponderação muito firme. O direito administrativo ele passa por uma transformação muito grande, uma transformação de conceitos e princípios. A gente vê, eu acho que talvez um dos mais disparados aí, princípios que tiveram alteração é o princípio do interesse público. O interesse público, o interesse coletivo, ele se transforma numa ideia muito mais ampla. Porque antes o interesse tinha a ideia da supremacia do interesse público. Depois vem mitigando essa ideia por conta do engessamento, da burocratização e da falta do atingimento do objetivo. O que significa isso? O interesse público ele está voltado lá atrás com os direitos humanos, a concretização dos direitos humanos. Aquilo que vem o Estado para garantir ao cidadão na sua ação administrativa, certo? Quando a gente tem um engessamento e bloqueia esse interesse apenas e estritamente ao interesse pessoal da administração, é um problema. Porque o interesse pessoal da administração muitas vezes se confunde com o interesse pessoal do gestor. Então esse princípio ele acaba perdendo um pouquinho a força. Mas vamos para o princípio da legalidade. Falando por esse critério de remodelação dos princípios, o princípio da legalidade eu enxergo ele de uma maneira mais ampla. A legalidade está além daquilo que está escrito. Se a gente for colocar como fontes do princípio, a gente está falando também, ou fontes do direito, a gente está falando também de princípios. Sim, e a gente tem aí, por exemplo, o princípio da segregação de função, que é novo, o princípio da vantajosidade, que está dentro do texto, falei mais, princípio da impessoalidade, vinculação do instrumento. E não é mais um instrumento convocatório, né? Vinculação ao edital. Ao edital, ok. E tem mais alguns outros... São 20 e tantos princípios no artigo 6º. Alguns princípios que chegaram, inclusive, novos. O atingimento desses princípios vão de encontro, muitas vezes, àquilo que está escrito, porque não acompanhou. A gente tem uma lei em que pese a gente... Lá atrás, eu não gosto de usar esse termo, mas lá atrás a gente dizia que quando a lei foi startada, ela já estava defasada. Porque ela não acompanha o ciclo. Ela veio entrar em vigor 2, 3 anos depois da sua promulgação. E o que acontece nesse período? A gente tem atualizações. Tem o tribunal normatizando e trazendo jurisprudências que afetam diretamente a execução da lei. E a lei que ainda está parada, que não houve alteração, o que acontece com ela? Ela fica defasada. Então, quando eu falo do princípio, para ser mais
objetivo, quando eu falo do princípio da legalidade, eu penso que ele deve ser observado no sentido lato sensu, não estrito sensu. Então, o princípio ele tem que ser observado que, num caso concreto, num processo administrativo, na ação do agente público, ele tem que ser observado no real sentido do que é legal, não do que está normatizado, mas o que vem à lei para proteger. Se é o interesse público, se é os direitos humanos, se é a atividade administrativa. Então é esse o ponto. Eu acho que ele precisa abrir mais e não olhar com foco só no regimento. Eu acredito até que a leitura tem uma lei muito boa no direito administrativo, que é uma lei de berço, que precisa ser lida por todo mundo que trabalha com licitações, que é a Lei 9784, de 99, a Lei de Processo Administrativo Federal. É uma lei que está muito à vanguarda, desde a época em que ela foi... 94, né? Ou 99. 9784 e 99. E até hoje existem muitas normas dentro dessa lei, porque a norma é a interpretação da regra escrita. Existem muitas normas dessa lei que precisam ser interpretadas e nos fornecem o aparato instrumental necessário para que haja essa interpretação. Inclusive de acordo com a realidade local. Porque você não pode olhar a 14133, identificar um dispositivo e aplicar ele, eventualmente, da mesma forma que você faz no município e na União. Perfeito. Isso aí, até pelo senso comum, você extrai isso aí. E lá no artigo 2º dessa 9784, ela tem os princípios e fala que as normas devem ser aplicadas de acordo com a lei e o direito. Então, como não existe palavra inservível ou vazia na legislação, essa expressão direito aí é a expressão para que você interprete o princípio da legalidade à luz dessa amplitude que você abarcou aqui. Então, já desde 99 a gente tem, muitas vezes o que eu sinto, a minha impressão, é que a gente sai aplicando a lei, mas não para ler com um cuidado devido o próprio texto normativo. Faz sentido. Entendeu? Faz sentido. Eu acredito que isso aí poderia mudar a partir da análise do texto normativo. Então, você não tem como trabalhar com a 14133 se você não lê diariamente aquilo. Você não tem como trabalhar como direito administrativo se você não lê essa lei importantíssima que é a lei 9784. E na Bahia, inclusive, tem uma lei que é melhor do que a 9784. Baiano, né? Baiano, me desculpe. Os outros entes. Mas a Bahia realmente é diferenciada. E a nossa lei aqui, salvo engano, é a 12.209, de 2011. 2 anos depois, publicamos, de 12 anos depois, publicamos essa lei. E é uma lei que está na vanguarda. Pra você ter uma ideia, em 2021, essa 9784 foi alterada pela lei 12.201, alguma coisa assim, que trouxe a decisão coordenada, que a gente conversa bastante. Que você já debate bastante sobre isso. E o artigo 28 da lei estadual já previa a decisão coordenada. Então, o ministro Anastasia utilizou como parâmetro uma lei daqui, salvo engano, uma outra lei de Santa Catarina, na justificativa do projeto de lei que ensejou a inserção da decisão coordenada na 9784. Então, assim, nossa lei do Estado da Bahia é extremamente importante e extremamente relevante para até proteger aquele que aplica a lei de licitações nos municípios, entendeu? Gabriel estava falando sobre a Lei 1433, apesar dela já ser boa, e eu posso dizer isso porque eu fui um crítico dela no início, que a gente olhava a lei e falava, vai ser muito burocrático, acabou, ninguém faz mais licitação. A ideia foi essa, por isso que o período, todo mundo questiona, mas a gente teve 2 anos, esse dia eu tava conversando com uma amiga exatamente sobre isso, mas todo mundo teve 2 anos para colocar a lei em prática. Aí, depois ainda teve a prorrogação. Eu falando pra ele, falei, é porque você não tava no município. O cara trabalha na União. Eu falei, você não trabalha em município. O medo foi gigantesco. E o medo não era das pessoas que liam a lei, não. O medo era colocado de cima pra baixo. Primeiro, não tinha o PNCP, então não podia botar a lei em prática.
Segundo, a gente tinha um monte de regulamento que a própria União não tinha regulamentado. Então, a lei fala, você pode, os entes que não regulamentarem podem se utilizar do regulamento da União. Beleza, mas os entes não tinham capacidade de regulamentar por si só, e aí não tinham da União. Ia fazer o quê? Não pode usar a lei. Então, ninguém vai usar a lei. Todo mundo ficou morrendo de medo da lei. E foi esse o problema. E aí, Rony Charles defende sobre isso. Ele fala que a lei olhou para os 30 anos para trás, ela não olhou para os 30 anos para frente. Ela deveria ter olhado um pouco mais. Ela poderia ter avançado um pouco mais, mas ela avançou. E quando a gente começa a se aprofundar no direito administrativo, nas legislações que a gente já tem, e começa a ver que a lei nos deu possibilidades de ir além, a gente tem que começar a parar de ficar questionando e tentar. E a gente tem muito medo de colocar em prática coisas novas. Eu falo isso por conta do Rony Charles, ele já defende o e-marketplace, que pra gente é algo fora da realidade. Mas pra ele é algo que é possível. É possível. E a gente olha pra Ari Sundfeld. Ele lá em 94, ele já falava coisas que a gente hoje tá positivado aqui na lei. E a gente precisa começar a olhar a lei, principalmente nós, operadores do direito. A gente precisa olhar a lei e começar a falar assim, olha, a gente precisa trabalhar. E aí eu trago um peso diferente. Que quando a gente fala sobre o princípio da legalidade, beleza. E quem é responsável por ajudar e orientar o órgão público nessa legalidade? Né? E aí, o papel disso é do advogado. É do advogado. O advogado público, ele precisa se capacitar e estar pronto para poder ajudar. Porque não dá para deixar aquilo que eu estava falando. Precisa do regulamento. E o agente público não tem regulamento. O que ele vai fazer? O agente público, o agente de contratação vai decidir? Né? E aí vamos falar do controle, né? O debate das nossas colegas do controle. A gente vai debater sobre o controle aqui. Espero. Menara já se colocou lá. Menara, Menara já se colocou. Vamos debater o controle. Eu falei, vamos trazer e vamos sim debater o controle. E realmente, quando a gente olha, a gente fala, o assessor jurídico, ele precisa apoiar mais, porque é responsabilidade da alta administração regulamentar. Perfeito. Governança está na mão da alta administração. Agora, só um ponto, só um parênteses aqui que você comentou sobre a questão da lei. Eu acho talvez que essa leitura é porque a gente busca algo que, na minha opinião, não deveria acontecer. As leis gerais, elas deveriam ser duradouras, quase que infinitas, porque elas deveriam ser gerais. Se você for pegar constituições mais longínquas, constituições mais robustas, elas têm pouco artigo, trazendo ideias centrais, ideias só de direcionamento daquilo que é princípio, daquilo que é a ideia principal de como se portar, como o Estado ele deve agir perante tal situação. No caso, estamos falando de direito administrativo. Então, tratar o direito administrativo de uma determinada maneira. O que é o direito? Um Estado garantista, um Estado cidadão, em que vai prezar por esses princípios. Fora dessas leis gerais, vêm as leis especiais e as leis oriundas que poderiam tratar muito mais. E o ponto que a gente sempre fala e que a gente faz a crítica da lei é porque a gente busca na lei o que está devido a gente, como ente, como municipal, como estadual, trazendo percepções da regionalidade que a gente vem falando, trazendo esse ponto. Então, talvez, por exemplo, quando a gente fala na lei, na 866, não trazia pontos, trazia um artigo falando sobre a questão do registro de preço, mas de maneira aberta. E vem um decreto para regulamentar. Na 14133 traz um rol com 4 ou 5 artigos, 4 se não me engano, 4 artigos 82 a 86. 4 artigos fazendo regulamentação que para mim está perfeito. Aquilo ali é definindo o que é lei geral. Sim. E você deve definir o que é especial, o que é específica, o que é específica. E a gente fica buscando. Mas não tá, mas é isso. Gente, existe uma discricionariedade. Senão não seria entes federados. Teria uma centralização de poder e os municípios e estados fariam regulamentação a partir daquilo que fosse só permitido. Mas não, essa lei está trazendo permissão. Então, assim, é só um ponto com relação à questão de buscar na lei aquilo que não é devido à União regulamentar, a lei geral regulamentar. Não vou nem dizer a União, Sim. Porque a União faz seu regulamento próprio, mas a lei geral regulamentar. E eu acho que
Talvez é nesse ponto que a gente precisa modernizar. Eu até entendo essa necessidade de regulamentação e entendo a complexidade disso, porque, assim, a gente tem que enxergar o direito também como um grande sistema. É um sistema enorme. Sim. Que parte de premissas distintas. Uma coisa que pouco se discute é o fato do exercício das atribuições típicas e atípicas dos poderes de Estado. Então, ao Poder Judiciário também compete legislar e executar. Então, o Poder Judiciário pode regulamentar as leis, principalmente de licitação, no seu âmbito ali. Poder Legislativo, da mesma forma. Então, essa questão de freios e contrapesos também precisa ser trazida para a discussão. A ausência de legislação me parece que é algo proposital no Brasil. Nós temos um sistema diferente do anglo-saxão, que é mais de uma tradição lá do common law, mas a ausência de norma aqui no Brasil, eu enxergo como um extremo, com extrema ressalva. E por que eu digo isso? Porque a gente já existe uma inflação legislativa enorme e ainda assim você tem que buscar outras fontes, jurisprudência, outras fontes do direito para definir como é que você deve aplicar a lei. E te dou um exemplo. A lei de improbidade, a lei nova do 14.230, se você ler tão somente a 14.230, você não vai saber quase nada sobre improbidade. Porque a partir da publicação dessa lei tiveram ações judiciais que mudaram, inclusive, o sentido de normas jurídicas. Aí tem o tema 1199, que tratou sobre, basicamente, o dolo e diversas outras normas jurídicas que estão na lei de improbidade. Teve a 7042 e 7043, as ADIs que atribuíram a competência da pessoa jurídica interessada também em ingressar com ação judicial. Tem a ADI, que está sendo meu objeto de pesquisa, a 7236, que versa sobre diversas normas. Então, assim, hoje aqui no Brasil, eu fico imaginando se a gente não tivesse tantas normas positivadas, como é que seria essa questão? A gente tem discussões aí dos tribunais superiores falando que os tribunais de justiça e os tribunais regionais federais não estão aplicando os precedentes dos tribunais superiores, do Supremo e do STJ. Então, assim, é um nível de segurança jurídica enorme. A gente tem uma cláusula pétrea que, dias atrás, a presunção de inocência ou de não culpabilidade foi mitigada pelo próprio Supremo. Então, assim, existem argumentações para defender, mas o texto é muito claro, entendeu? Eu tenho... Desculpa, Oswaldo, deixa eu só falar com a... Vamos discordar. Peraí. Vamos discordar. A gente tá muito travado. Eu também tô achando. Todo mundo vem Bora educado. soltar esse Mas negócio. deixa eu discordar só de um ponto aqui, sobre a questão da questão da função típica e atípica. Eu tenho um ponto muito grande com relação a isso. Porque, assim, a função atípica ela é executada em um momento não só de ausência, mas de talvez na emergência, precisando regulamentar alguma situação. Eu não considero que a função atípica ela deva ser usada de maneira indiscriminada, só pelo fato da ausência. A gente tem percebido um descontrole institucional muito grande. E eu não vou falar aqui os pontos, mas todo mundo tem essa noção. Existe um descontrole muito grande do posicionamento de alguns órgãos e o posicionamento também de autoridades. No sentido de talvez politizar situações que não são políticas. Eu estou sendo bem abrangente porque são situações fáticas, questões que a gente convive. Então, quando a gente fala de função atípica, tem que ser muito criterioso. É um ponto que precisa ser observado com um toque um pouco mais frio, principalmente quando se fala de direito administrativo. Vamos pegar a questão do direito administrativo. Existem, por exemplo, eu vou falar de um instrumento aqui utilizado, está sendo muito utilizado no âmbito municipal, os TACs ou as TACs. Eu sou veemente contra.
Porque eu não acho que a forma que é sendo utilizada, eu tô dando minha opinião, eu sei que é polêmica a minha opinião. Se não for pra ser polêmica, não, mas não traz a opinião. eu não quero polemizar, eu só quero deixar bem Mas claro. É bom. A polêmica é sempre boa. É da sua essência. O ponto da questão do ataque é o seguinte, na maioria das vezes, existe realmente um indício muito forte da irregularidade, mas em vez de cessar a irregularidade ou simplesmente fazer com que seja corrigida, o Ministério Público, que é quem emite esses acordos, ele acaba trazendo para si a responsabilidade de gerir o ente público, que na maioria das vezes é um prefeito. Então, assim, ele assume não só o fiscalizador da lei, mas também o operador. E aí, digamos, mesmo que ele não vá botar a mão na massa, mas a opção dele é a mais viável, é a que quem elegeu o prefeito ou a prefeita que segue o plano de governo, que aquele governo está atrelado. Então, assim, é um ponto delicado. Quando a gente fala de irregularidade, tem que ser cessada. Eu sou aqui ponto positivo. Eu acho que a ataque ela é necessária para interromper ações que estejam irregulares, certo? Para coibir qualquer ato de corrupção, de improbidade, o que for. Perfeito? Mas quando esse ato vem conjunto com uma ação administrativa de gerir, que é a atividade típica do Poder Executivo, aí eu tenho minha ressalva. Nesse ponto a gente concorda. E até porque me parece que sua crítica não é em relação ao instrumento. Não, é o instrumento. É o possível desvirtuamento do instrumento. Eu não queria usar esse termo, mas é isso. Não tem problema aqui, não. É isso. Bora soltar isso. De fato, é possível que exija. Eu sou a favor da autocomposição. Acho que, inclusive, defendo a primazia da autocomposição. E por que eu digo isso? Porque é muito mais viável para aquele que responde a um procedimento administrativo, que é um inquérito civil ou inquérito policial, eu entendo como um procedimento administrativo ou um processo administrativo. Eu entendo que o peso de responder a um procedimento dessa natureza já é muito grande e desgasta. É um desgaste. Até porque eu me recordo de um procedimento que há muitos anos atrás eu conduzi. Quando tem a tramitação lá do procedimento, ou seja judicial, ou seja administrativo, no âmbito do MP, ou seja qual for o órgão, os assuntos são vinculados ao objeto da investigação. Então, vamos supor, uma licitação. Existe uma denúncia contra determinado servidor. E a denúncia é relacionada à improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. O assunto que vai estar na tramitação é esse. Então, principalmente no município, na prática, o opositor do cara vai fazer o quê? Pegar a tarjeta do assunto e publicizar na rede. O que já é um dano enorme para a pessoa. De fato. É um dano enorme para a pessoa. É um outro problema. Então, assim, a gente tem que ter cuidado também em relação a isso. Porque, às vezes, é melhor o cara fazer um TAC e terminar com aquele assunto. Não que ele tenha sido culpado ou cometeu algum ato ilícito. A questão é terminar o assunto porque o peso de responder a um procedimento é muito maior do que o de deixar tramitar e, eventualmente, responder até uma ação de improbidade, porque o cara é inocente, existe a presunção de inocente. Mesmo que no final ele seja absolvido. É reversível o dano. Não, mas deixa eu falar, isso aconteceu com a gente semana passada. Um prefeito teve me procurando, um ex-prefeito, e ele falou o seguinte: Oswaldo, foram 18 denúncias. 18 denúncias no Ministério Público Estadual. 18. 17 estão arquivadas. Ele saiu em 2020, pô. Ele tem 5 anos sofrendo com esse negócio. 17 foram arquivadas. Falta uma. Chegou um pedido. Você tem interesse em fazer o acordo de não persecução civil? Eu falei pra ele, bicho, primeiro, você não cometeu nenhum crime. A gente já olhou o processo, não tem nenhum crime ali. Porém, se você 17 já foi arquivado,
conversar com o promotor e fazer um acordo desses 18, que é o custo de um advogado, se for para uma ação, é o custo de um advogado, é o desgaste Voto pessoal. Ele falou, Peraí, é melhor... eu tirar Eu os voto honorários? contra, eu voto contra. Não, mas vai ter um advogado para fazer o acordo. Tem que necessariamente. Só que o que acontece é, o desgaste do cara é enorme. Agora sim, ó, vamos partir pela premissa. De Agora que o a gente tá indo acordo- para um assunto que não mas é um vamos assunto, mas desenvolver vamos aqui. lá. Esse assunto é gostoso. É só um ponto. Eu também não quero falar muito, não, porque eu não sou processualista. Não tenho nenhuma. Eu só tenho a minha ideia firmada. O acordo de persecução, ele é, na minha opinião, numa visão bem aérea sobre o assunto, ele é uma confissão de culpa. Não. Nem não. sempre. Isso é doido, pô. Sinceramente, eu não consigo entender. Isso é doido. Eu não consigo entender, porque assim, ó, se eu tô fazendo um acordo com o Ministério Público, antes de concluir a investigação, o inquérito, a estruturação do inquérito, o que eu estou entregando a ele? Estou entregando a ele, não, me diga qual é a minha penalidade, sanção, que eu cumpro, antes que isso vire um processo. Mas vamos lá. Ô Gabriel, pense bem. Ele tá... Eu tô Não, errado. eu compreendo o que você tá pensando. E compreendo a sua lógica. A lógica tem razão. Mas entre ele chegar na sala do promotor, sentar tete a tete com o promotor, fazer um acordo e falar assim, ó, eu não tô assumindo, eu não cometi nada. Mas se eu pagar uma multa, eu encerro o processo. É melhor pra ele, porque acaba ali dentro da sala, do que acontecer isso aí. Que Anderson falou que o cara tá sofrendo um processo de improbidade administrativa. Que aquilo vai ser carregado pra vida toda, pô. E, amigo, só o fato de você ter o direito ali controvertido, existe a possibilidade de perda. Então, você tem um processo. É possível que você perca. É possível. Com certeza. Então, assim, você não tá na cabeça do julgador. Ainda que o direito lhe seja favorável, não existe a prova de que você cometeu ato ilícito. Você prove, muitas vezes a gente tem que provar que o cliente não cometeu ato ilícito. É possível que seja julgado procedente uma ação dessa natureza, entendeu? De fato. Não é fugindo disso, porque isso também faz parte da vida de quem trabalha com licitações. Antes fala muito, a gente tá sujeito, a gente que trabalha no serviço público, a gente tá sujeito a isso o tempo inteiro. Tem que receber E o agente periculosidade. E o agente Você vai público fazer uma tá defesa de doutorado disso. Eu vou fazer a vai. periculosidade do E servidor. eu vou lhe dizer que eu tô começando a concordar. Mas olha só, o agente público, e uma determinada vez eu tava fazendo um treinamento no município, e no fim do treinamento o cara levantou lá no fundo e falou, sabe por que ninguém quer? Porque ninguém quer sofrer processo. E de fato, poxa. Só que aí onde é que tá? A gente ainda não parou para ver, porque a gente falou sobre o princípio da legalidade, e você puxou a questão do princípio da segregação de funções. Porque o princípio da segregação de funções também, ele traz um outro ponto, que é o princípio da segregação de responsabilidade, de responsabilização, no caso. Só que o que acontece? A gente não está fazendo a base para que esse princípio seja de fato efetivado. E aí, quando a gente vai para o regulamento, e aí eu defendo o regulamento em todos os pontos, é que a gente não vai deixar para o agente público decidir como vai agir. Aí ele vai ser responsabilizado se ele agiu diferente. Mas a gente tem que trazer isso para a mão de quem é necessário. E a lei nos dá a alta administração, tem a responsabilidade de fazer gestão por competência, que é escolher as pessoas com a capacidade. E aí professor Paulo Alves, professor Paulo Alves, convidar o senhor aí também logo. Paulo Alves é gente boa, né? Gente fina demais. E aí, professor Paulo Alves, ele fala muito sobre isso, né? O tripé da governança, e ele traz o tripé da governança para a função do agente público. E aí, a gente tem a obrigatoriedade da alta administração fazer gestão por competência e a alta administração em fazer governança. E aí, se eu não faço gestão por competência e estou deixando na mão do agente, provavelmente o agente pode ser responsabilidade. Como a gente tá ao vivo, não é ao vivo, eu tenho que botar no vivo. Sim, aí. Assim que tá conversando demais. Agora, só um complemento ao que você está falando aí. Eu acredito que existe um assunto que é o mais importante do direito administrativo, que é ato administrativo.
E não existe lei regulamentando o ato administrativo. É incrível isso. Não existe uma lei regulamentando o ato administrativo. E aí você pega a doutrina, inclusive de Eli, que foi buscar lá na ação popular, na lei de ação popular, escritos e elementos para definir o que é elemento do ato administrativo, os vícios do ato administrativo. Então, assim, a segregação de função perpassa necessariamente pelo ato administrativo. Sim. Porque o que é o ato administrativo? A declaração do Estado, de que ele faça às vezes, Vontade, né? sujeita a observância legal e sujeito ao controle do Poder Judicial. E o servidor, toda a declaração do servidor é um ato administrativo. Então, se passa por você e você recepciona o processo licitatório, você está emitindo um ato administrativo ali. De quem recepciona, de quem faz a pesquisa de preço, de quem conduz a licitação, todo mundo ali está conduzindo e emanando um ato administrativo. Então, se a gente parar para pensar em ato administrativo individualizando, a gente vai ter essa segregação de função. Sim. Perceba, entendeu? Então, aí já é até uma dica. No seu município, regulamente o que é ato administrativo. Aí você pega na doutrina, traz ali os elementos, os atributos do ato administrativo, a auto-executoriedade, etc. Eu acredito que esse assunto precisa ser regulamentado. Eu acho... Esse assunto é um ecossistema muito grande. É muito grande, porque se você for pegar o ato administrativo, que envolve o agente público e envolve a segregação de função. Nesses pontos, a gente precisa ter um cuidado. Quando a gente está falando para a municipalidade, principalmente. Estamos falando de uma realidade de 70% a 80% de pessoas que não são concursadas, não são efetivas. São pessoas que são contratadas. Num contrato que é um trabalho político. Político no real sentido da palavra. Ali pela questão dos conchavos, pela questão da intimidade, da vinculação. E isso é um problema. Isso é um problema. É por isso que eu talvez quis falar sobre a segregação um pouco antes, mas como a gente estava... emendou um assunto no outro. Mas a questão da segregação, eu acho que é um princípio que precisa fazer uma releitura. Igual a questão da legalidade. Por que precisa fazer uma releitura? Nós enxergamos, e a gente viveu isso nos primeiros momentos ali... não pode, pregoeiro tem que assinar de tal, não sei o quê, e aquele frenesi, aquela confusão. E a gente deu muita veracidade ao processo, em que pese a gente não observou que tem lugares que não tem nesse tanto de funcionário. Você vai numa câmara. Tanto de agente público. E ali, como é que vai segregar isso aí? E aí hoje a gente entende, não pode ser serviço ali seguido, um seguido do outro, tem que pelo menos separar uma etapa por outra para que não fique muito direcionado, não fique um processo parecido, que tenha várias mãos operando naquele sistema. Só que tem um problema com relação a essa parte do ato administrativo. Nós também temos que bater o ponto da realidade do desvirtuamento. Eu vou sempre usar o desvirtuamento para a gente não usar palavras mais duras. Mas do desvirtuamento. A gente sabe que algumas situações em que os agentes públicos, sejam eles concursados ou comissionados, eles estão ali por mera formalidade. Eles não operaram aquele ato. E esse é um problema não só da segregação de função, como segregação de responsabilidade. Por isso que eu falei um ecossistema. Sim. E se a gente regulamenta isso, a gente sanciona, a gente normatiza uma culpa que não é daquela pessoa. E eu acho isso muito perigoso. Quando a gente fala, uma coisa é você falar de governo do estado da Bahia, é diferente. Mas se a gente está falando de município qualquer, que esteja operando ali, sabendo que aquela pessoa... E aí vou ser muito objetivo no que eu estou dizendo, que a gente levantou essa discussão há semanas atrás. O fiscal de contrato. Gente, qual é? Quando você pensa, a pessoa que está trabalhando hoje no município, hoje está começando a ter uma mudança. Mas o fiscal de contrato, lá no início da efetividade da lei, eu via fiscal de contrato que não sabia nem que ele era fiscal de contrato. Gente, isso é a realidade. Isso é a realidade. Sim. E aí, como é que funciona essa segregação de função e segregação de responsabilidade? Então, tocar o dedo nessa ferida é defender, talvez, essas pessoas.
É por isso que lá no início, no primeiro episódio, né, na última semana, a gente falou, a gente vai defender esse pessoal. Então, eu não considero que o princípio da segregação de função, ele está sendo observado da melhor maneira. Em que pese eu não estou declinando de nenhum doutrinador. Eu estou fazendo a minha leitura de municipalidade. Eu não acho que regulamento, regimento, vai mudar esse viés. Talvez uma estruturação, observando a governança, aplicando critérios de responsabilização flexibilizada. Talvez que termo doido que eu estou utilizando, né? Mas flexibilizada no sentido do seguinte: eu tenho X pessoas que têm capacidade técnica, que foi o que você falou da governança. Sim, de fato. X pessoas capacidade técnica. Documento importante eu segrego entre os 3. Responsabilidade, segregação de responsabilidade, segrega entre os 3. Esses 3 têm competência para gerir. E aí eu vou começar a normatizar observando a minha gestão. Pegando as pessoas que não têm condição e não jogando a responsabilidade para eles. Porque isso também tira o poder daquele gestor, o mau gestor, de pegar fulano que tá lá, desculpa, mas passando fome, com necessidade. E assina isso aqui pra mim. Toma aqui um salário, toma R$600. Que às vezes não dá nenhum salário. Mas assim, eu entendo. E isso aí é o que se reverbera aí nos encontres. Mas perceba que existem instrumentos, aparatos para você mitigar possibilidade de eventuais irregularidades. E é importante distinguir irregularidade de corrupção. Perfeito. Irregularidade, muitas vezes, pode decorrer até da ausência de conhecimento, ignorância no sentido mais genuíno da palavra. Ignorância porque não conhece, ignora aquela questão. Sim. Então, assim, o que se pode fazer é trabalhar com compliance, pô. Treinamento para esse pessoal. Sim. Muitas vezes vai ser difícil você implementar de maneira imediata determinados conceitos, mas o treinamento já é uma forma de você viabilizar o conhecimento por parte do servidor, do agente público, e afastar eventuais responsabilidades, entendeu? Então, se você tiver um certificado, o cara teve 12 treinamentos durante o ano, um por mês. Treinou isso e aquilo. No meio desses treinamentos, ele passa a responder por uma determinada questão que ele ia treinar ainda no final do ano. Então, assim, você tem como falar o seguinte, olha, você defendeu o seguinte: poxa, eu não tinha aparato técnico, cognitivo para trabalhar com essa questão. Então, segregando essa função, minha função era essa. Eu não tinha aparato técnico para conduzir a questão dessa forma. Uhum. Então, passei a bola para quem tinha a responsabilidade de praticar o ato. Mas, entendeu? Eu acho que... o que você tem... É aí onde está. Vamos lá. Quando a gente trabalha, eu abri aqui a lei, que eu queria ler para que vocês entendam que eu peguei de muito, muito claro isso com o professor Paulo Alves. O artigo 7º da lei, 14.133, eu vou ler o texto exatamente para não fugir nenhum termo. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade. Caberá a ela, autoridade máxima do órgão. Ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, para a União, o Ministério, Ministro e tal. Promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei que preencham os seguintes requisitos. Sejam preferencialmente servidores efetivos, tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos e não sejam ou possuam formação, né? Escola de governo. Pense bem, o que a gente está falando é a mesma coisa. O que a gente não tem visto é prática. Mas se não tiver ninguém? Hein? Se não tiver ninguém no município? Se não tiver ninguém, tem que ter pelo menos não tem um Celso Antônio Bandeira de Melo em todo o município? Não tem uma Maria Silva Zanella de Pietro em todo o município? Mas não há necessidade. Só que eu preciso chegar e fazer essa gestão por competências e falar: Gabriel não tem um conhecimento técnico. Beleza. Gabriel, Peraí, você não vai... exemplo de Gabriel não, porque ele tem, pô.
Eu tô lascado. Eu vou falar quem aqui agora? Acrosino. Acrosino chega lá, você vai lá, Acrosino, você vai ser fiscal de contrato. O cara não sabe o que é ser fiscal de contrato. Mas você vai capacitar ele a partir daquela data. A partir do momento que você capacita ele, você dá condições dele fazer efetivamente a atividade de fiscal de contrato. O que não dá é o que Gabriel fala, que é a nossa realidade. No meu fiscal de contrato, no meu agente de contratação, que às vezes atesta a nota fiscal, ou então, ele nem sabe o que ele está assinando. Esses que são os problemas. A gente precisa. Mas aí a gente tem um problema sério. Preferencialmente servidor efetivo. A gente tem um problema sério. Servidores efetivos. Interpretar isso como norma geral. Isso, mas norma geral necessariamente. Mas só para concluir. Tá. Mas a gente sabe que o servidor efetivo não quer, na maioria das vezes, trabalhar nessas funções. Não quer. Por quê? Por causa da questão da improbidade, da lei de improbidade anterior. Não ganha periculosidade. Se ganhasse... Pois mas talvez a periculosidade de 25% para um salário mínimo... eu prefiro ficar sem. Exatamente. É verdade. Mas o cara... antigamente, o que é que o cara tinha? Ação de probidade, bloqueio de bens. O cara não sabia nem o que ele tinha assinado e tinha os bens bloqueados. Então, o pessoal tem muito medo de licitações e contratos hoje. Então, a gente precisa começar a ver de outras formas. Capacitar esse profissional, dar a condição financeira real para ele, para que ele possa realmente fazer o serviço de forma efetiva e eficaz. Agora, eu acho que não ficou clara a minha opinião. A minha opinião com relação à segregação é que a mudança da lei, ela foi muito à frente do tempo. E não observou, como em que pese eu falo, todos os casos aconteceram isso, não observou os entes municipais. Porque o que a gente fez com a segregação foi responsabilizar pessoas que não têm capacidade e não têm opção de escolha. É esse um ponto. Isso é uma realidade, a opção de escolha não existe. Você está entendendo o que você acabou de falar, testar uma nota. Para testar uma nota, precisa ter a medição do serviço, o serviço ou a apresentação, a amostragem dos bens ou do fornecimento dos insumos que foram entregues e a continuidade. Se é serviço, a continuidade. Se é bens, é a entrega em loco. Perfeito. Perfeito? O que acontece? O fiscal, ele não acompanha. Se acontece alguma coisa, e isso ele não acompanha, não é por falta de incentivo dele. Eu sei porque eu estou te dizendo, tem fiscais que querem, que têm a boa vontade, que até não têm a instrução devida, mas buscam entender o que está acontecendo. Mas a gestão não permite que ele passe daquele teto. Todo mundo tem um teto de execução. E ele tá lá porque ele precisa garantir o dele. Isso é falta de opção. E aí o cara tá lá para garantir o dele. O que acontece depois? Tem um probleminha. Tem a irregularidade ou um processo de corrupção, um indício ali de corrupção. Primeira pessoa que vem de choque é o fiscal, pô. Ele atestou, né? Ele atestou a nota. É o correto. Mas tá entendendo? E o problema não está nele. Que se tu buscar as contas dele, se tu buscar as operações dele, ele não ganhou nada. Sim, de fato. Ele não operou. E aí é esse um ponto. A gente tá chovendo no molhado. Porque se eu tô buscando aonde tá a vazão, onde é que tá o gargalo, não é no fiscal. Por que eu vou penalizar o cara? Você tá entendendo? Então, assim, eu tô observando num ponto, realmente tendo uma visão humanista. No sentido de, essa pessoa não tem nada a ver com isso. Pode existir casos contrários? Pode. Mas geralmente é isso. Aí é o que eu volto a falar. Se a gente for olhar a lei nos favorece a possibilidade de criação de central de compras. A central de compras resolve um problema desse. E o problema não está no princípio. Eu entendi o seu posicionamento. O problema não está no princípio, o problema está na governança. Entendeu? É por isso que eu estou falando. Eu acho que a gente está esquecendo de começar do começo. A gente está querendo fazer a coisa funcionar sem começar. Eu não estou falando aqui de PCA. Vamos fazer PCA, como o professor Felipe Bozelli falou lá. Fazer um PCA desse, melhor que não faça.
Mas eu sou adepto disso. Esses dias um rapaz que trabalha comigo, vamos fazer. Eu falei, bicho, peraí. A gente não tem Vamos olhar pra maturidade. dentro, né? E eu volto a falar, o próprio TCU já fez isso. 84% dos entes não são dos órgãos municipais. Dos entes não tem maturidade em governança e em licitações. Então, peraí, poxa, vamos começar tudo de começo? Vamos. Mas o que é que acontece? Começar do começo com com o carro andando. É difícil, mas é o que a gente precisa fazer. Então, vamos voltar, fazer gestão por competência, vamos fazer governança, que o parágrafo único do artigo 11, que inclusive muitos professores defendem isso como o coração da 14133, parágrafo único do artigo 11. E a gente tá sem andar. Uma dica é pegar aí o que os órgãos de controle fazem, né? É o que os órgãos de controle fazem. Você faz dessa forma, né? Vou me nortear aqui para entender como é que se aplica. Porque ninguém vai punir a si mesmo, entendeu? Tá bom. Então vamos lá. Tem tribunal que você já tem um parâmetro. Você já tem um parâmetro ali para defender o seu ato. Tem uma parceria parâmetro normativo é isso. Tem uma parceria interessante que, se não me falha a memória, é o Ministério Público e o Tribunal de Contas, que foi o negócio do São João certificado. Os presidentes são bons. Né? É interessante porque faz esse incentivo. Isso até é uma sugestão, né? Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas que faça uma governança, um projeto de início de mandato para que aplique o selo com as prefeituras que estejam executando as capacitações de início de ano, que estejam capacitando, porque isso não é obrigatório. Você faz se você quiser. Mas você ganhar um selo... É interessante mesmo. É interessante. Aí a coisa começa... Aí a alta administração começa a olhar com outros olhos. Começa a olhar com outros olhos. Selo governança. Aconteceu isso no São João e foi um sucesso. Foi um sucesso. Então, assim, para deixar bem claro, eu estou fazendo uma sugestão aqui. Concordando uma sugestão boa, inclusive porque, assim, o que a gente vê muito é a ausência de transição de governo. Então, o cara pega a bomba ali e não sabe nem para onde vai. De fato. O cara não sabe nem para onde vai. Então, assim, pelo menos aos meus clientes, eu falo o seguinte, olha, faça uma comissão aí, inclusive interinstitucional, para verificar o que aconteceu na gestão anterior, na sua secretaria, o que tem de verba, para você, ao final, certificar, fazer um inventário de tudo. Fazer um inventário de tudo e falar assim, isso aqui não é responsabilidade minha. Pois é. E aí, a gente volta se a gente for falar sobre segregação de função, a gente saiu do princípio da legalidade, deu uma volta. E aí a gente, na questão da segregação de função, são as funções de cada agente público, né? Sim. Qual é a função de cada agente público? O que é que cada um tem que fazer? Chama lá numa administração pública no município e pergunta, você é fiscal do contrato, o que é que você tem que fazer? O cara fala, não sei, só assinar uma nota todo final de mês aí, que ele vai na contabilidade e assina. Mas a função do cara que pesquisa preço, a função do cara que assina o DFD, a função do cara que faz o estudo técnico preliminar, ele não sabe. É preciso ter normatização disso tudo, pô. É preciso que o agente público tenha segurança jurídica para fazer aquilo de fato, porque ele precisa saber, eu preciso fazer desse jeito. Vou dar um exemplo que me passou logo início do ano passado. Vamos trabalhar no artigo 23 da lei, que é a cesta de preço da pesquisa de preço. Isso é importante. Certo? 5 pontos. A lei trouxe 5. Inclusive, a partir do ano que vem, os municípios serão obrigados a estar vinculados à nota fiscal eletrônica do governo federal. Aí eu tava até brincando com o pessoal que trabalha comigo. Eu falei, qual é o principal? O principal não. Um dos pontos que vão nos ajudar é que tem um inciso que fala, né, busca de preços no portal nacional de notas fiscais. E isso vai facilitar pra gente. Porque às vezes a gente não sabe de fato o preço de mercado. A única forma de saber o preço de mercado é ir no mercado. Mas o agente público pode ir lá no mercado ver? Não pode. Por lei, não. O agente público pode ir no site da Amazon? Por lei, diretamente, não. Mas os municípios estão praticando isso. Eu vi municípios praticando isso. E onde é que isso está regulamentado? Entendeu?
Quem está decidindo isso é o cara que está fazendo a pesquisa de preço? Ele tem competência para decidir isso? A alta administração tem que regulamentar. Tudo bem que faça por decreto. Poderá ser feito na cesta de preço a busca em sites especializados. Não em marketplace, Mercado Livre e tal, mas Magazine Luiza, Amazon, desde que seja o próprio da Amazon, né? Porque já é marketplace também esses sites. Mas é possível? Seria possível, mas alguém tem que regulamentar e não deixar na mão do agente que está fazendo isso sem segurança jurídica nenhuma. E só eu fazer um parâmetro aqui, porque me lembrou até de um processo. E eu acredito até que eu falei com vocês sobre isso, que esse artigo 23, ele fala sobre a necessidade de se observar questões locais para fins de pesquisa de preço. Você falou isso comigo. Falei com você. Foi. E muitas vezes o que o órgão de controle vai buscar é uma referência nacional ou federal. Então não tem como você praticar o preço de São Paulo em Xorroxó, por exemplo. Não tem como você praticar o preço de Brasília vou até dar um município aqui em homenagem a Oswaldo, Carinhanha. Não existe possibilidade alguma. Então, essas nuances relacionadas à individualização do preço são necessárias que sejam observadas. Eu trabalho... Guanambi e Caetité são 40 quilômetros. O preço do combustível em Guanambi... O exemplo... R$6,40. É R$6,40 a média de preço. Em Caetité é R$6,70. O preço de mercado em Caetité é R$6,40? E 30 centavos por litro. Aí você chega e fala, não, tá super faturado, porque o preço no médio aí é R$6,20. Peraí, poxa. Vai lá em Caetité e abastece o seu carro por R$6,20. Isso é preço de mercado, pô. Isso é preço de mercado. Mas vamos falar de pesquisa de preço outro dia. Deixa eu pedir a licença aqui para fazer o primeiro merchan da noite. Agora. Faço. Pessoal, amigos e amigas de casa, a gente tá aqui muito feliz no segundo episódio. Estamos no segundo episódio. Felizes da vida de estarmos compartilhando com vocês esse momento, esse papo, essa conversa que cada dia fica mais fluida. E a gente queria ter a companhia de vocês, hoje e sempre. Então curta, compartilha. Nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify. Temos aqui Instagrams pessoais também. Estamos à disposição de conversas, diálogos. Abrimos na semana retrasada uma caixa de perguntas. Logo, ficamos só com ideias para a gente conseguir colocar nos nossos encontros. E logo, em breve, a gente vai estar abrindo mais uma outra caixa e a gente começar a dialogar com vocês. Eu peço que vocês nos dê essa oportunidade de bater esse papo com vocês, ouvir vocês de casa e poder desenvolver assuntos, entender a regionalização de cada um. Fico agradecido. É até conveniente você falar isso, porque assim, a nossa ideia também originária era trazer as pessoas por região, sim, como é lá na sua região. Como é no chão de fábrica, utilizando a sua nomenclatura. Como é lá no chão de fábrica, no seu chão de fábrica. Venha nos contar. Então, além de pessoas que já têm uma experiência maior, que a gente vai trazer... Eu tô querendo dar spoiler, vocês me proibiram, tudo bem. Não pode. Vem novidade. Aguardem o próximo episódio, porque será sensacional. Na verdade, não foi nem gravado ainda, mas já estamos fazendo presságio aqui. E acompanhe, eu reitero aí o convite de Gabriel. No mais, fica a dúvida aí para os senhores, o que é que tem nessa caneca? Não é o que ele fala no final do... Hoje eu acho que é café, que tá todo mundo meio assim, sonolento. Eu costumo falar nas palestras alguma mensagem de... incentivo no final da palestra. Um abraço para quem já participou aí e sabe do que eu tô falando. Verdade. E nos acompanhar, né? Dá o joinha aí no nosso vídeo no YouTube. Também acompanha a gente no Spotify, né? A gente tá lá no nosso canal do Spotify, no Instagram. Então, em todas as redes que possa estar nos acompanhando aí. Né? Todo mundo tecnológico e eu com papel na mão. Concretizando assim, antigas. As coisas que a gente vem tratando. Hoje a gente trouxe a perspectiva aí sobre a questão das fontes
do fontes formais, fontes materiais, Do direito. do direito administrativo. Eu posso só fazer um probleminha aqui. Meu Deus do céu, você é problemático. Eu tenho outro ponto. Lembra que eu tenho do princípio da publicidade. Pronto, eu tenho um problema que o pessoal chamava a gente e falava assim, não fala nada não, não fala nada não. A aula terminava 10, era na hora que a gente ia começar a debater. Mas é sobre a questão do princípio, né? Fonte material. Uma das fontes materiais é a jurisprudência, né? E aí a gente tem jurisprudências tanto do Judiciário quanto jurisprudências do Tribunal de Contas da União. E é muito usado, né? E aí é pra gente debater um pouquinho só aqui, mas o Tribunal de Contas da União, ele trabalha pontos em objetos, em casos concretos. E a gente tem um costume de utilizar a jurisprudência, lógico, que fundamenta uma decisão, ajuda, mas a gente entender que isso é em cima do caso concreto, não em cima do geral, não é uma decisão erga omnes, né? Mas aí, vocês quiserem falar, e Gabriel tem sobre a questão da publicidade. Então, eu concordo com você plenamente, mas eu acho que pela política do medo, ela acaba sendo. Sim. Ela acaba sendo e a gente não tem muito o que fazer ainda. Eu acho que eu tento minimizar ao máximo a questão das discussões que ainda são inconcretas. Esse ponto que você está trazendo... pode assinar edital? É isso. Mas o que eu ia falar sobre a questão... Não, existe uma questão, só para fechar essa situação, que está sendo muito debatida, principalmente na justiça multiportas, que é a deferência judicial para matérias administrativas. E esse tema é muito caro para mim, porque eu estou escrevendo sobre isso. E eu tenho sempre uma pergunta a fazer. O tribunal, no mais das vezes, no que tange a licitações, é o órgão técnico competente para se imiscuir em determinadas questões. Inclusive o Supremo já definiu isso em diversos julgados. E se o Tribunal de Contas, por exemplo, entender que não houve ilegalidade em determinada licitação, o judiciário poderia se imiscuir nisso? Existe um dispositivo na lei de improbidade, que é o 17B, que ele vincula o acordo de não persecução cível à manifestação do Tribunal de Contas. E o que é que se fez a Associação do Ministério Público Nacional, inclusive presidida por um grande ator assim, do sistema de controle, do Dr. Tarcísio. Um cara, gente boa mesmo. Mas nessa ação específica, valendo-se da autonomia, obviamente, da associação e defendendo o que se acha pertinente, sustentou a inconstitucionalidade desse dispositivo para dizer o seguinte: não, a independência do Ministério Público não pode ficar adstrita ao que o tribunal entende, e nem a independência funcional do magistrado. Então, assim, retirando a competência do Tribunal de Contas de se manifestar sobre algo que é tecnicamente competente. Tecnicamente competente. Então, o que é que a lei fala? Só para resumir e para ser bem pragmático. Se você quiser fazer um acordo, pessoa jurídica interessada ou Ministério Público, você tem que mandar para o Tribunal de Contas fazer a apuração desses valores. Se não existir dano erário, não há que se falar em ação judicial ou em acordo. Então, assim, essa questão da deferência judicial ao ente administrativo, até o próprio município, o próprio estado, é uma questão que está na linha de frente aí das discussões e eu acredito que isso aí vai avançar muito. Existem algumas doutrinas defendendo que, no mínimo, é possível traçar uma vinculação argumentativa judicial em relação a essas decisões administrativas. Então, se o Tribunal de Contas se debruça sobre uma licitação que está sobre o crivo judicial, entende que não há regularidade, para reconhecer a irregularidade, o judiciário tem que fazer uma argumentação em 2 níveis. Falar que a decisão do Tribunal de Contas não é pertinente, não é válida, e argumentar o porquê o ato do agente público é inválido.
Então, existe essa discussão na doutrina e eu acho que a gente precisa se debruçar sobre isso também. Só para concluir. E eu concordo com essa linha de pensamento, porque, na minha opinião, o Tribunal de Contas ele funciona aí como um perito, digamos assim, se a gente for passar um processo. A perícia acontece no Tribunal de Contas. Se existe irregularidade, continuação. Desculpa o termo. Se não existe, não tem irregularidade, o que se vai continuar com isso? Sim. Então, assim, é esse ponto. Mas, voltando ao que eu tava falando aqui, pra gente... Não, você ia falar sobre a questão da publicidade. Então, com relação à publicidade, houve uma expansão desse princípio, e acho válida, só que a gente tem que observar também a inclusão desse princípio aos órgãos de controle. Eu não sou problemático com órgão de controle, é só um ponto. O que acontece? A gente estava falando aqui agora sobre a questão dos julgados ou das investigações que acontecem no Tribunal de Contas e no Ministério Público, e o dano da publicidade que acontece com a gestão ou o gestor, com alguma sanção ou abertura de inquérito, que a gente sabe que às vezes não precisa nem ter sancionado nada. O problema disso tudo é o seguinte: esses órgãos eles estão aquém da responsabilidade do princípio da publicidade. Por que eu digo aquém? Porque como eles são agentes públicos de fiscalização, eles apenas fiscalizam os outros e não são fiscalizados. Só que os atos deles são atos administrativos, estão vinculados aos atos administrativos. Nessa ação do ato administrativo, você tem que observar que tem que haver responsabilidade. Responsabilização num ato, por exemplo, inapropriado. O que seria um ato inapropriado? Você tem um início de uma investigação. Essa investigação ainda ocorre em sigilo. Não existe nenhum tipo de ainda materialidade do fato. Está no processo investigativo. Aquele fato ser público é um problema grave. Porque nós estamos mexendo com a parte administrativa, que é a parte política. Quando a gente incorre a um prefeito, a um vereador, a um deputado, a um governador, qualquer ato de investigação, Sim. e vincula isso na mídia, e existe um vazamento, uma vez vazamento, na verdade os atos tornam-se públicos, isso gera um problema. Se não houver indício de materialidade, isso deveria permanecer ainda em fase investigativa em segredo. Então, o que eu observo? E isso são coisas pontuais que eu não vou, por a questão ética, eu não vou dizer. Mas existem fatos que a gente sabe, manifestadamente, que não há uma ingerência, não há um processo corruptivo, mas por questões, talvez interesses pessoais, eu vou usar esse termo, publica. Vai ficar mais fácil. Porque a palavra difícil é... Publiciza. Inclusive, depois fala como é que é a palavra, o significado de se me excluir. Porque eu acho que o pessoal de casa tem que botar uma legenda Esse tema que você falou aí, eu tô escrevendo sobre isso. Eu sei, eu tô sabendo. A gente falou isso na semana passada. Não, a minha dissertação é sobre o controle das corregedorias do Tribunal de Justiça. Lá existem duas, uma judicial, vai passar a ser uma judicial e uma extrajudicial. Mas o que eu percebo, de fato, todos os órgãos, todos os entes, faltam uma maturidade institucional. Inclusive, fazendo a minha culpa, até para nós mesmos, advogados, OAB, etc. Mas o que eu vejo é que isso avançou muito. Existem muitos processos. No CNMP, CNJ, o corregedor do CNJ ministro Mauro Campos, é um cara extremamente sério. Eu acho que isso avançou demais. Então, assim, denúncias, possibilidade de representações. Eu acho que o controle, seja do magistrado, seja do membro do Ministério Público, existe de fato. Claro que o grau de maturidade aí é uma questão de tempo. Mas eu percebo no meu dia a dia, inclusive já advogo para determinadas pessoas, mas o que eu percebo é que já existe nesse sentido. Claro que a gente fica resignado com determinadas questões que eventualmente acontecem. Eu mesmo estou com um processo que eu estou resignado, mas sim, o que eu sempre digo de decisão judicial e de manifestação de órgão de controle. Decisão judicial você cumpre e recorre. Manifestação você contrapõe.
Então, assim, a minha premissa da advocacia, isso me blinda do ponto de vista psicológico, é nesse sentido. Recorro de decisão, vou despachar meu processo, se der certo, ótimo. Corro atrás e cada processo, para mim, é válido, seja ele o de menor repercussão financeira, seja aquele de maior repercussão financeira ou sancionatória, etc. Porque ali é a vida da pessoa, entendeu? Eu acho que isso aí tá faltando até um pouco na advocacia, de perceber que processo não é só uma capa de papel ou um documento eletrônico, é a vida da pessoa. Sim. Então, por exemplo, se você tem um atraso no voo, Gabriel, ou Oswaldo, imagine se você atrasa seu voo hoje, ia atrapalhar inúmeras questões. E a sua própria vida, porque iria ter que permanecer aqui um tempo maior, um tempo que você poderia estar desfrutando com seus filhos. Então, esse processo poderia ser sua vida. Te deixou tão irresignado que a nossa classe, a gente precisa entender e captar isso. Em relação ao controle, eu acho que a gente está amadurecendo. Claro que falta avançar bastante, mas acredito que a gente pode amadurecer muito mais ainda. Já tá, eu vou colocar o dicionário na legenda para as palavras que tá falando. Eu vou ter que reassistir, vou procurar e eu coloco na legenda. É o dia a dia. É o dia a dia. Me desculpe, pessoal, mas qualquer coisa a gente está à disposição aí. Mas é isso, agradecer, né? Eu acho mais que esse momento... flui bem nossa conversa, pô, isso é bom demais. E esse foi o principal ponto do nosso... querer estar conosco, né? Pode se preparar. Vai ser massa. Né? O próximo episódio, fique atento. Mas a gente falou muito sobre fontes do direito, a gente falou sobre a Constituição, pouco sobre a Constituição, mas falou mais sobre as fontes, princípio da legalidade e segregação de função, que eu acho que esses princípios vão acabar voltando na maioria das nossas conversas. Necessidade de regulamento, municípios, a União regulamenta através de N, perfeito, mas regulamente no seu município conforme a sua realidade local, porque você precisa da segurança jurídica. Às vezes o seu agente público não tem condição de fazer o que está na IN, e isso traz uma problemática, porque se eu não regulamento, o agente público age errado, daqui a pouco ele está sendo responsabilizado. A gente precisa pensar nisso, né? A gente não entrou em regra geral e genérica específica, mas a gente vai tratar isso em outro dia, até porque o tempo já está bem avançado. Então, vou deixar aí para considerações finais. Eu não vou fazer mais considerações, mas vocês podem encerrar, fique à vontade. Nosso expert em redes aqui é Gabriel. Exato. Mais uma vez, queria agradecer aos irmãos, de novo. É como o Anderson falou, uma felicidade muito grande. A gente conversa e o papo flui, a gente não tem a dinâmica da gente é muito grande. E a gente está muito feliz em poder compartilhar isso com vocês, poder ter esse espaço de conversa em que a gente pode aqui diletar e trazer perspectivas mesmo, porque aqui nada é falado como verdade absoluta. Talvez é o que está na cabeça de Oswaldo, não é o que está na minha. E a gente vai produzindo coisas diferentes, trazendo para vocês essas discussões, tendo esses feedbacks. A gente teve vários feedbacks assim, positivos de coisas de realidade que a gente pode observar. Discutimos isso durante a semana e a gente vai começar a aprimorar os assuntos. Como estamos no segundo episódio, são coisas mais abertas, mais iniciais. Quando a gente começar a aprimorar mais, talvez seja algo que seja muito benéfico, não só para a gente, mas quem está ouvindo, poder escutar essa vertente que nós temos da municipalidade, de opiniões talvez mais da prática, como o Anderson gosta de falar. Da prática. A licitação na prática. E contar de verdade com vocês. Estamos aqui, podem nos mandar mensagem, podem entrar em contato. As portas do nosso podcast estão abertas a vocês. Nos sigam no Instagram, não dê essa força, não siga no Instagram, não siga no YouTube, siga no Spotify. Essa é a grande novidade, nós estamos no Spotify. Então dá para você escutar lá pelo Spotify. No Spotify, inclusive, sai o vídeo. E tem os Instagrams também, pessoal, aqui, que você pode conferir lá. E deixa o nosso joinha, o curtir,
compartilha, que a gente precisa dessa comunicação. Eu fico muito agradecido. Eu acho que o grande avanço e o que a gente propõe é um diálogo democrático. Percebam que nós concordamos e discordamos a todo momento aqui. E não há assim, ninguém se enfurece e, por outro lado, ninguém se envaidece para defender uma posição. É uma construção que cada um aprende de acordo com aquilo que o colega passa. E, do ponto de vista das redes, eu acredito que é isso também. Eu acho que a gente tem muito a beber na fonte das pessoas que vão lá no nosso Instagram, nas nossas redes, no Spotify, contribuir com aquilo que a gente pretende desenvolver. Obviamente terão nossos convidados, pessoas de peso, não e pessoas de peso também com atuação nas suas municipalidades, de modo que eu reitero o convite de Gabriel, que é o nosso diretor de marketing, nosso diretor de marketing aí. Reitero o convite, é sempre um prazer estar aqui com os amigos, com os irmãos. É sempre bom relembrar que esse é um dos principais ganhos para mim, assim, de estar com vocês. A gente vai sair daqui, vai ver para onde vai. Não vai beber vinho hoje, pelo menos eu não, porque eu tenho muito trabalho ainda. Mas é isso, pessoal. Reitero o convite. É sempre um prazer estar com vocês, com os amigos aqui. E até a próxima. Espere a próxima, porque a língua está coçando, porém fui compelido a ficar calado. Forte abraço. Um abraço, pessoal. Até mais. Até a próxima.